estar aqui conversando com vocês hoje, na abertura desse seminário sobre as estratégias do novo. E eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a presença do presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo, o vereador José Américo, que vem aqui contribuir, como ele disse. Tem pessoas que têm sorte, tem pessoas que não têm sorte. Ele é um daqueles que tem sorte, né? Um daqueles que tem sorte, e em alguma medida também a cidade de São Paulo tem sorte de tê-lo na presidência da Câmara dos Vereadores. E, sem dúvida nenhuma, muito daquilo que vai ser debatido hoje poderá contribuir, poderá fomentar projetos que auxiliem a contribuir, em alguma medida, para que o processo de inovação na cidade de São Paulo se amplie. A importância do tema eu não preciso destacar, uma vez que todos vocês que estão aqui sabem do quanto na sociedade contemporânea a inovação é fundamental para que nós possamos mudar os patamares, os padrões pelo qual o desenvolvimento de uma sociedade se dá. Hoje, a competição, que no tradicional descrição do capitalismo de Schumpeter era uma competição entre atores econômicos, hoje fica muito claro que não são exatamente os atores econômicos os únicos que disputam o espaço da inovação. Muito dessa competição se dá no âmbito institucional. O capitalismo internacional cada vez mais é um capitalismo de competição entre estados, entre sistemas jurídicos, entre sistemas que deixam de ser obstáculo ao desenvolvimento e se transformam em mecanismos habilitadores que constroem, em alguma medida, a própria confiança da sociedade na possibilidade de investimento e na possibilidade de inovação. As sociedades que têm um capital de confiança mais elevado, elas conseguem organizar a ação pública de uma maneira muito mais eficiente e também conseguem fazer com que o mercado alcance graus de eficiência muito maior. E essa é a discussão que nós hoje começamos aqui nesse seminário, ou melhor, essa é a discussão que nós já temos tido há muito tempo, mas que será objeto desse debate. Em que medida o sistema jurídico brasileiro e as instituições que metabolizam esse sistema jurídico e que implementam esse sistema jurídico são um obstáculo ou poderiam ser mecanismos de habilitação dos processos de inovação, especialmente no que se refere às novas empresas no campo da tecnologia, uma vez que são essas empresas que geram um capital não só tecnológico, mas também cultural, que permitem que haja essa mudança de patamar na qualidade do desenvolvimento. Hospedar essa discussão dentro da escola é algo que nos dá muito orgulho e muito prazer, porque essa escola é uma escola que surgiu com uma missão muito clara. É difícil você encontrar, quando dialoga com escolas que têm missão, têm clareza a respeito do porquê que elas vieram ao mundo. Né? E essa escola surgiu no momento onde existiam 1.064 escolas de direito no país, ou seja, nada indicava que mais uma escola de direito seria necessária no final dos anos 90. Mas a percepção é que o Brasil passava por um processo de transformação tão forte, seja do ponto de vista da sua democracia, das suas transformações sociais, mas também da sua inserção internacional, e que, em alguma medida, embora nós tivéssemos excelentes cursos de direito pelo país, eles não estavam necessariamente conectados a essas novas demandas que vinham do mercado, a essa compreensão de que o direito tinha um papel muito mais fundamental na estruturação das bases do desenvolvimento nacional. Então, essa é uma escola que tem uma missão simples, né, que é contribuir por intermédio da pesquisa, por intermédio do ensino, por intermédio da formação de novas gerações de juristas para o desenvolvimento da sociedade brasileira, seja no seu âmbito social, político e econômico. E um debate como esse, sem dúvida nenhuma, está no cerne da nossa preocupação, da nossa compreensão da relação entre o direito e desenvolvimento. Nesse sentido, eu queria dar boas-vindas a todos vocês que se juntam nessa jornada. Eu gostaria de agradecer imensamente aos companheiros
que, em parceria com a Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, fizeram possível esse evento, especialmente ao senhor Romero Rodrigues e Roseli Cruz, da Buscapé, e, de maneira muito carinhosa, a professora Mônica Guinze, que tem sido uma força dentro da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, discutindo a questão da inovação, e ao seu colega do grupo de inovação, que é o Alexandre Pacheco, que eu tenho orgulho de ter sido professor dele. Então, eu desejo a todos vocês uma excelente jornada. Esse não é um seminário comum, né, Mônica? Não é um seminário ex-cátedra, mas é um seminário que reúne atores, e todos aqui nessa sala provavelmente têm uma enorme contribuição a dar a esse debate, né? São atores da academia, são atores do setor empresarial, são atores políticos que têm condição de contribuir para uma transformação desse ambiente, dessa malha legal, e, por consequência, ampliar a possibilidade de que essas empresas do setor tecnológico encontrem um meio ambiente saudável para que exercitem a sua capacidade de inovação. Eu desejo a todos vocês, então, um bom dia e um excelente seminário, e agradeço mais uma vez a minha amiga Mônica por ter tido a iniciativa e a liderança desse processo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, Oscar. Tem algumas palavras de abertura aqui. E eu gostaria de começar dizendo que, assim como várias empresas de sucesso cujos gestores se encontram aqui hoje, vão passar a tarde de hoje, de amanhã debatendo conosco, esse evento também nasceu de uma ideia no final do ano passado, e ele só se concretizou por conta do apoio da Direito GV. Então, agradeço imensamente o Oscar por apoiar mais essa iniciativa do Grupo de Ensino e Pesquisa em Inovação da Direito GV, o qual eu tenho a felicidade de coordenar, juntamente com Alexandre Pacheco. E gostaria de agradecer também nominalmente a Roseli Cruz, o Romero, por serem parceiros da escola nessa iniciativa, e por todas as outras iniciativas aí que vêm a partir do evento que começa aqui hoje. Eu queria agradecer também imensamente as pessoas que trabalharam muitíssimo nos bastidores para que o evento de hoje seja o melhor possível para vocês. Agradecer novamente o Alexandre, que trabalhou infinitamente mais que qualquer um aqui reunido, e aqui na Direito GV, e na pessoa da Leila, do Buscapé, eu queria agradecer também toda a iniciativa de toda a parte administrativa que um evento desse porte pede. O Grupo de Ensino e Pesquisa em Inovação da Direito GV, ele nasceu há aproximadamente 1 ano e meio, e ele, desde dezembro de 2010, então, nós temos conduzido pesquisas que se voltam para entender um pouco melhor esse ambiente da internet, questões relacionadas à inovação e à propriedade intelectual, que é a minha área de expertise por paixão. Então, nós temos, desde então, conduzido pesquisas na área de privacidade, responsabilidade na internet, questões concorrenciais relacionadas aos novos modelos de negócio que surgem na internet. Temos uma frente muito interessante também em matéria de propriedade intelectual, discutindo exceções e limitações, flexibilidades passíveis aí de serem aplicadas ao direito de autor. Uma grande pauta aí de debate dos próximos anos certamente será a reforma da nossa lei de direitos autorais. E uma outra frente que o grupo também leva adiante é a discussão da relação que se dá entre direito e moda. Nós temos algumas parcerias aí, entre elas uma parceria muito bonita com o Pinheiro Neto, advogados, onde nós acabamos de lançar um programa de iniciação científica que selecionou alunos de 3 universidades aí brasileiras para fazer esse tipo de pesquisa conosco. Essas parcerias, esses projetos, eles só são possíveis também graças às pessoas que dão as mãos conosco nessa iniciativa. Então, gostaria de mencionar a parceria que a Direito GV firmou com a Academia do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, INPI. Nós temos 3 representantes do INPI hoje discutindo temas afins ao tema central do nosso evento.
com a Universidade Federal de Santa Catarina, que tem um projeto também muito inovador na área de Direito e Inovação, e com a Universidade Federal de Minas Gerais, com quem nós também estamos estreitando aí laços de pesquisa e desenvolvimento. Muito bem. Uma das ideias do grupo, nesses últimos meses, foi pensar, por que não, se a missão da Direito GV construir bens públicos, por que não criar um espaço institucional onde nós pudéssemos capacitar nossos alunos e também que esse espaço fosse um espaço aberto de diálogo entre atores que transitam aí no meio da tecnologia e da sociedade, né? Então surgiu a ideia, e que o Buscapé apoiou desde sempre, que foi a criação do Laboratório de Empresas Nascentes em Tecnologia. No segundo semestre agora de 2013, nós vamos ter esse laboratório em andamento, alunos da graduação vão participar conosco de pesquisar, de realizar pesquisas nessa área, mas nós não queríamos partir do vácuo, né? Nós não queríamos fazer pesquisa sobre aqueles temas que nós achávamos que eram os mais relevantes para esse setor. Nós achamos que seria por bem conversar com as pessoas que atuam nesse setor para, de fato, conhecer de forma empírica quais são, de fato, as questões que, na percepção dos empreendedores, apresentam gargalos aí ao desenvolvimento no setor da inovação. Por isso, a ideia, então, do Lente, o nosso laboratório de empresas nascentes em tecnologia. Esse evento é o primeiro passo, é o momento no qual nós vamos dialogar com empreendedores, com juristas, com, enfim, pessoas que transitam nessa área, para, a partir da agenda que se construirá ao final desse evento, nós articularmos, então, pesquisa e produção que faça sentido, né? que sirva para que esses atores tenham um material concreto no qual eles possam se apoiar, para que esse espaço de diálogo se multiplique daqui para frente. Enfim, e por isso eu gostaria imensamente de agradecer a Direito GV pelo espaço, novamente o Buscapé pela parceria. Eu tenho alguns avisos para dar para vocês, antes de eu passar a palavra para os nossos palestrantes agora da parte da manhã. E eu gostaria de convidar a todos a retornarem à Direito GV. Às 18 horas, nós ofereceremos um coquetel, e às 19 horas nós receberemos o ministro da Justiça, Fernando Cardoso, que dará, então, a sua palestra de encerramento das atividades do dia. Um pouco da dinâmica dos grupos de trabalho da tarde. Os grupos eles são fechados a convidados, né? Então, são espaços de discussão que vão focar em temas bastante específicos. Eventualmente, se alguém tiver interesse em participar como ouvinte, eu peço que se encaminhe a minha pessoa, Alexandre, a nossa organização, para que faça um pedido de inscrição nos grupos de trabalho de discussão da tarde. E no sábado, amanhã, o evento não acaba hoje, o evento acaba amanhã, gostaria de convidá-los todos, em que pese o tempo e em que pese ser um sábado pela manhã, a retornarem à Direito GV. Às 9h30 nós serviremos um café da manhã e às 10 horas nós, então, teremos uma nova palestra, um painel de encerramento, que vai tratar de novos desafios ao financiamento de empresas nascentes em tecnologia. O foco da palestra de amanhã é em financiamento. Gostaria também de avisar que na parte do painel de amanhã nós estaremos sorteando 2 cursos de e-commerce que são apresentados pela Universidade de Buscapé para os jovens empreendedores que vão estar aqui dialogando conosco e que queiram se capacitar um pouquinho mais para a atuação nesse mercado. Bom, eu gostaria, então, agora de chamar o José Américo, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, para fazer seu pronunciamento, sua saudação. Bom dia a todos, a todas, ao Zeli, Romero, professor Oscar, a Mônica, que acabou de falar. O professor Oscar tinha falado um pouco da minha teoria sobre a sorte, né? Estou dizendo, cada dia que passa convivendo com as pessoas que eu convivo, chego à conclusão que a sorte tem um papel muito grande na vida de alguns.
né? Mas não na nossa, né? A nossa depende de determinação, esforço, etc. Mas tem algumas pessoas que realmente só a sorte explica, né? Mas queria dizer o seguinte: em primeiro lugar, é uma satisfação muito grande estar aqui, né, nesse seminário e participando disso que eu assim, imagino que seja um começo de alguma coisa muito mais importante na nossa cidade. Nossa cidade é uma cidade que ainda tem um desenvolvimento econômico relativamente recente, né? São Paulo, o Renato Pompeu de Toledo tem um livro maravilhoso chamado São Paulo, a Capital da Solidão, que fala que São Paulo nasceu, cresceu e morreu no final do século XVIII. 1700 e pouco, depois do ciclo do ouro, São Paulo meio que morreu, ficou quase 200 anos com a mesma população. E depois, no século XIX, passa a viver um novo ciclo econômico, né, que rapidamente a coloca na liderança do processo econômico brasileiro, né? São Paulo tem alguma coisa a ver com a Califórnia ou com os próprios Estados Unidos, né? É uma economia que não vem da extração de riqueza, de minérios, não vem de nada, vem da produção agrícola e das relações que a produção agrícola tinha com o mercado internacional no século XIX. Então, acho que São Paulo tem com esse desenvolvimento muito recente, dá a São Paulo um dinamismo muito grande e uma capacidade de absorver novas ideias e, na minha opinião, né, uma vocação que pode colocar São Paulo como a capital do empreendedorismo no Brasil. Coisa que ela não vem sendo. Não vem sendo, no que depende das instituições, no que depende dos governos e das instituições. No que depende das pessoas, dos seus jovens, provavelmente sim. Mas eu acho que as nossas instituições são absolutamente falhas, burocráticas, dificultam tudo, né? Se você quiser ter uma experiência disso, você vai ver que para você abrir uma porta, né, uma empresa e uma portinha aqui na 9 de julho para vender alguma coisa, você vai ver qual é a dificuldade. Começa aqui um conjunto de comuniques, né? Os comuniques, o cara te pede uma coisa hoje, aí você dá, ele te pede outra amanhã, tal, que está associada a uma burocracia que, em nome de proteger a sociedade, ela, na verdade, ela persiste em função até da corrupção endêmica da máquina pública, né? Eu me lembro que quando na Câmara nós criamos o alvará condicionado, que é a possibilidade que qualquer empresa tem de obter um alvará sob condições, né, ainda que ela esteja legalizando sua planta, etc. A reação dos funcionários das subprefeituras foi quase que de uma rebelião, quase que fizeram uma rebelião contra nós. Com a ajuda do judiciário, este poder que precisa ter, né, precisa passar por uma reforma e precisa ter um controle maior sobre ele, né? Aqui que nós estamos numa faculdade de advocacia, nós temos que discutir o judiciário no Brasil, discutir o Ministério Público, porque não pode continuar sendo como as coisas estão sendo, né? Então, hoje nós discutimos na Câmara um outro projeto que eu acho que é importante na linha da desburocratização, da criação de condições para o desenvolvimento econômico e empreendimento de um modo geral na nossa cidade, que é o plano de massas, que nós chamamos de plano de massas, e que é uma desburocratização muito grande no que se refere às construções, né? Então, você poder, em 3 ou 4 passos, você poder ter a sua planta aprovada para uma construção de caráter empresarial, né? Uma construção, não necessariamente construção para moradia, mas construção de caráter para empresa, né, de caráter comercial, industrial, etc., que geralmente é um tipo de construção que tem mais exigência, né, que tem mais exigência na burocracia municipal. Então nós estamos procurando desburocratizar isso para você criar um ambiente propício ao negócio, propício à iniciativa individual, propício ao empreendedorismo, né? E nós vivemos esse momento, né, no século XXI, onde o empreendedorismo pode se dar em torno de uma ideia, né? Uma ideia pode virar um negócio, não é isso? Uma ideia pode virar um negócio, né? Não é alguma coisa assim, os negócios antigamente só se impunham quando eles tinham alguma representatividade material, né? Então eu descobri uma coisa, eu fiz um invento e aí construí um carro, né? Aí descobri uma forma de fazer o carro. Então,
os negócios estavam ancorados sempre em coisas materiais e absolutamente palpáveis. Agora o negócio pode estar em torno de uma ideia com o ambiente da informática, né? Então, nós temos pensado em criar um fórum na Câmara, assim, que pudesse ser reuniões mensais, né, reunindo professores, empreendedores, etc., que seria o Fórum Municipal do Empreendedorismo, né, onde você discutiria desde as estratégias, digamos assim, para criar condições institucionais para o desenvolvimento do empreendedorismo na nossa cidade, né, estímulos, cursos, incentivos fiscais, etc., até, né, na minha opinião, é mais importante, você facilitar, quer dizer, simplificar a legislação para que ela ajude, né, todas as pessoas que têm alguma ideia ou algum negócio para desenvolver na cidade de São Paulo, né? Então nós devemos fazer isso dentro de 1 ou 2 meses, tem uma comissão que está estudando, e nós vamos criar então o Fórum Municipal pelo Empreendedorismo, né, que tem esse objetivo, quer dizer, um centro de discussão. Eu não quero amarrar esse fórum em uma coisa assim tão automática, tão pragmática, digamos assim. Eu acho que ele tem que ter um sentido de também fazer uma discussão mais geral, mais estratégica, né, sobre o empreendedorismo na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, mas que também tem a consequência prática, e a consequência prática é, na verdade, a criação de leis, né, que é o que nós podemos fazer para facilitar a atividade econômica de um modo geral na nossa cidade, e em particular do empreendedorismo, e especificamente deste, né, que surge de repente de um grupo de pessoas, que surge de 2 engenheiros que se encontram, que surge de 2 amigos que de repente atuam na internet, né, essa coisa assim, que a gente podia até chamar de meio imaterial, né, meio imaterial, mas é mesmo, né, imaterial, né, e que às vezes é difícil a gente identificar. E se você não tiver alguma coisa mais, digamos assim, mais ampla, tipo um fórum, você não consegue vislumbrar, né? E então nós estamos pensando em criar isto. Espero que quando a gente criar possa convidar todos vocês para o lançamento desse fórum, né? Então queria deixar aqui meu abraço, meu apreço, minha satisfação por esse seminário que está acontecendo aqui nesse momento. Dizer para o professor Oscar que escolas boas estão em falta, viu? Então, a de vocês eu acho que foi muito bom, né? Eu fui uma pessoa que fiquei muito feliz quando soube que a GV ia entrar no ramo do direito, e hoje vocês, em pouco tempo, né? Acho que até em função da determinação da Fundação Getúlio Vargas e do grupo que constituiu essa escola, acho que ela já se impõe como uma das melhores do país, né? Isso perto aqui da Câmara Municipal, né? Estamos aqui, como dizia-se antigamente, a um tiro de espingarda daqui, né? E fico muito feliz de estar aqui com o senhor e com todos vocês. Muito obrigado. Um abraço. Obrigada, vereador. Eu gostaria agora de convidar o Romero Rodrigues a contar um pouquinho a sua história de como uma boa ideia virou uma das maiores empresas de digital commerce da América Latina. Romero é fundador e principal executivo do Buscapé Company, investidor anjo em diversas startups de internet, membro do conselho da Endeavor Brasil. Romero, o palco é seu. Obrigado, bom dia. Bom, eu queria começar, na verdade, agradecendo a presença do presidente da Câmara Municipal, senhor vereador José Américo. Eu queria agradecer também o diretor da Companhia São Paulo de Parcerias, o senhor Eduardo Xavier. Eu gostaria de dar um agradecimento também especial ao diretor do Desenvolve São Paulo, Júlio Temes Neto, que vai estar com a gente mais tarde. Sem a Direito GV, nada disso seria possível. Então, um grande abraço para o professor Oscar Vilenha Vieira e, obviamente, na figura da Mônica e do Alexandre, o meu muito obrigado por a gente estar aqui. A gente está muito satisfeito com essa parceria. É um primeiro passo, eu acho, para a gente começar a colocar em discussão um assunto muito importante para o desenvolvimento do país, o desenvolvimento de São Paulo também. Bom, eu queria contar um pouquinho
do Buscapé e tentar levar essa conversa para o foco de inovação. O Buscapé começou com o Rodrigo, meu colega engenheiro da Poli, procurando uma impressora para comprar. Exatamente como mencionado agora há pouco, estudávamos juntos, fazíamos estágio juntos, e ele procurou em todos os grandes sites de busca da época. Na época, o grande site de busca se chamava Alta Vista, no Brasil era o KD, e ele encontrou tudo menos informação sobre compra daquela impressora. E aí veio a ideia de construir um site que comparasse preço de produtos. A ideia original era, na verdade, capturar preço de lojas físicas. Então a gente ia ligar para as lojas físicas, elas iam instalar um programinha e os preços iam ser transferidos para o nosso banco de dados e os consumidores iam poder comparar esses preços. Mas deu completamente errado. Na verdade, a gente já tinha o software pronto e quando a gente começou a ligar para o varejo falou, olha, eu não estou entendendo, isso deve ser realmente algum tipo de piada. Eu não dou preço por telefone. Você tem que vir na loja para ver o preço. E você quer pegar todos os meus preços para a pessoa comparar antes. A gente viu que ia ser mais difícil e resolveu mudar a estratégia e capturar os preços que já estavam disponíveis na internet. Mas naquele momento a gente viu que tinha uma oportunidade. Tinha um paradigma ali que tinha que ser quebrado, né? E desde o começo do Buscapé, a gente criou essa imagem aqui, que sempre representava muito o que o Buscapé queria ser, que é uma ferramenta para dar poder ao consumidor. Quando você para pensar, o poder teve, no começo do século passado, na mão da indústria, né? Então, os primeiros carros eles eram todos pretos, porque a cor preta secava mais rápido, então os carros eram pretos, você não podia escolher cor. Depois, com o tempo, o poder passou para a mão do varejo, e ainda é muito forte na mão do varejo. Você vai para uma determinada rede e você não encontra mais do que uma marca de água, ou 2 de detergente, ou 3 de fraldas, porque, obviamente, aquela rede decidiu que vender menos produtos pode ser mais lucrativo para ela. Pequenas lojas não davam preço por telefone. A gente falou, tem uma oportunidade de ser um agente catalisador para levar esse poder para a mão do consumidor. Se o consumidor conseguir comprar preço antes de ir para a loja, essa relação de poder pode mudar de alguma forma. E assim foi o começo do Buscapé. E a gente acabou ficando muito feliz, até porque essa capa da The Economist lembrou muito o que a gente acreditava. E, como sorte, é muito importante, essa capa da Economist surgiu justamente no mês que a gente estava fazendo uma rodada de investimento. A gente mandou uma cópia da Economist para cada um dos possíveis investidores e a gente fechou aquela rodada em tempo recorde, em 45 dias. Eu dividiria a evolução do Buscapé em 3 fases. A primeira foi comprovar que o que a gente fazia realmente ia gerar valor para o consumidor e se manter focado, né? Isso durou desde o começo da empresa, com a ideia, em 98, até 2006, quando a gente teve uma grande rodada de investimento. E foi muito mais difícil do que parecia, né? Quando a gente começou em 98, a gente percebeu que não ia conseguir trazer o preço das lojas físicas e a gente foi atrás dos preços que estavam na internet. E a gente descobriu só 4 ou 5 lojas que tinham preços na internet e a gente resolveu criar um software para capturar aqueles preços, né? A gente acabou lançando o Buscapé 1 ano depois do começo da ideia, em junho de 99, com 35 lojas só, 30 mil preços, mas era a totalidade do e-commerce naquela época. Hoje o Buscapé, para ter ideia, tem cerca de 50 mil lojas listadas e são 15 milhões de preços que a gente atualiza todo dia. E o modelo do Buscapé era muito simples. A gente acreditava que se a gente tivesse muita informação para o consumidor, consumidores iam entrar no Buscapé, iam entender mais sobre o produto e quando eles fossem para a loja, eles iam estar super qualificados, eles iam estar prontos para comprar. Portanto, as lojas teriam um tremendo interesse em aparecer nas primeiras posições do Buscapé, em comprar um destaque, colocar uma publicidade ou qualquer coisa desse tipo. Para nossa surpresa, isso não aconteceu. Na verdade, logo que o Buscapé entrou no ar, o telefone tocou, nós ficamos super felizes, mas uma das dicas que eu costumo dar para jovens empreendedores é que quando você é muito pequeno e o teu telefone toca, não atenda.
Ninguém liga para você quando você é muito pequeno para te dar notícia boa. E, na verdade, era uma grande rede varejista dizendo que iria nos processar, porque eles não queriam ter os preços listados. E a gente falou, bom, mas não faz sentido, né? É lei do consumidor, é informação de venda de produto, mesmo direitos autorais, é uma informação de preço, eu estou linkando para o teu site. Falei, olha, não interessa, a gente tem um andar inteiro aqui de departamento jurídico, o pessoal está meio parado, a gente vai te processar. E a empresa acabou pela segunda vez. E aí nós, ainda na faculdade, eu, Rodrigo, Ronaldo, a gente matou a aula de cálculo 3 e ficou discutindo o que a gente ia fazer. E foi curioso, porque eu acho que eu posso ser um dos poucos exemplos vivos de ter se beneficiado da burocracia. Porque nós estávamos há 9 meses para abrir a empresa e a gente ainda não tinha conseguido. Então a gente falou, olha, no mínimo vai ser mais difícil o processo chegar, porque não tem nem CNPJ aí. E a gente resolveu não retirar aquele varejista. E seguimos com o plano. Acabamos levantando uma primeira rodada de investimento de uma incubadora. Eu vou depois passar rapidamente as fases que o mundo digital teve no Brasil. E, enfim, continuamos o projeto, levantamos uma outra rodada maior com Merrill Lynch e Unibanco, né? Isso já aí no começo de 2000. Foi um momento tão conturbado e tão, com tanta liquidez por tão pouco tempo, que os preços de valor de empresa mudavam semanalmente. Tinha tido uma primeira matéria do Buscapé Grande, na Veja, em que a gente tinha que dar um valor da empresa e a gente calculou, usou diferentes métodos e chegou que a empresa naquele momento valia 4 milhões. Saiu na reportagem em fevereiro. Em março, conversando com investidores, eles falaram, olha, tal, e o que vocês imaginam de valor da empresa? A gente não falou nada, o pessoal da incubadora, né, mais esperto naquela época até, levantou e falou assim, olha, o valor da empresa é 16 milhões. Eles falaram, mas a gente leu 4 na revista de 2, 3 semanas atrás. 2, 3 semanas atrás. Mas isso foi muito bom, porque a gente percebeu que aquilo era irreal. A gente estava ali já há quase 2 anos, trabalhando duro, não tinha um funcionário, não tinha escritório, não tinha receita, não tinha nada. Era super imaterial, não era nem imaterial. E a gente teve a sorte de levantar essa rodada e segurar todo esse dinheiro. Isso foi muito importante, porque o mercado desenvolveu de uma forma muito lenta. O nosso plano de negócio, em 99, estimava de uma forma otimista que em 2000 nós teríamos 700 mil usuários de internet no Brasil. A gente chegou na marca de 100 milhões agora. Tá? Então, mudou muito. Bom, um fato muito interessante foi que, finalmente, em 2002, a gente conseguiu convencer as lojas que estavam listadas no Buscapé a começarem a pagar pelo destaque, pagar para aparecer nas primeiras posições e assim por diante. Colocar um slogan, enfim, diferentes modelos publicitários para sustentar o negócio. E todas já estavam listadas, todas estavam operando num modelo de destaque, menos aquela primeira que queria nos processar. E a gente teve que tomar uma decisão muito difícil, porque todos os outros clientes estavam perguntando por que eles pagavam, essa loja não pagava. E a gente não conseguia contato há 2 anos, obviamente, com aquele executivo. E a gente tomou uma decisão difícil e resolveu tirar aquela loja da listagem, porque senão a gente ia perder todos os clientes que tinha levado aí 4 anos para conquistar. E era uma terça-feira, e na quarta-feira o telefone tocou. E era o mesmo sujeito, falou, olha, é o seguinte, Romero, tá, eu vi que vocês me tiraram da listagem ontem, a gente percebeu aqui, as vendas caíram, e se você não me listar até o final do dia de hoje, eu vou te processar. E o Buscapé não era nada naquela época. Em 2002 a gente faturou R$1 milhão no ano, 1,5 milhão. E 91% da receita não foi nem nos cliques. Para pagar aluguel, pagar funcionário, a gente licenciava tecnologia, vendia relatório, fazia de tudo. Mas aquele momento foi o clique. Eu falei, pode não ser o Buscapé, pode não ser a gente, mas aquela história de não dar mais preço, acabou. Pode ser um pouquinho assim, mas a gente pegou um pouquinho do poder e levou para a mão do consumidor. Uma vez me perguntaram quando que eu achava que o Buscapé tinha dado certo. Eu falei, acho que ainda não deu, tem tanta coisa para fazer. Ele falou, não, mas qual foi o momento do clique? De certa forma, eu acho que aquele foi o momento do clique. Bom, no final de 2005,
o Buscapé já estava bem mais, eu diria, robusto, bem mais conhecido pelos consumidores, e a gente queria, na verdade, expandir, crescer rápido. A gente queria ocupar todos os possíveis espaços antes que competidores internacionais tomassem esse espaço. E os sócios, naquele momento, não queriam arriscar tanto, porque isso ia consumir toda a geração de caixa da empresa. E a gente fez uma outra rodada de investimento e trouxe um outro investidor, um fundo de equity privado, que comprou, na verdade, a participação de todos os acionistas financeiros, e, de novo, a gente tinha os fundadores e mais um sócio só para correr atrás do plano. Que foi, na verdade, um plano de expansão rápida, né? Esse plano, na verdade, ele persiste de certa forma até hoje, mas o que a gente tentou fazer no Buscapé foi replicar um pouco de como o consumidor age no mundo offline, no dia a dia, né? Eu acredito que muito de inovação vem de percepção, de envolvimento. E quando você está no seu dia a dia, você está, por exemplo, assistindo TV aberta e você se depara com uma propaganda de uma nova tecnologia de TV. Passa-se 1, 2 meses, você conversa com amigos, compra uma revista e tenta entender a diferença de plasma, LED, LCD. Passa mais um mês, recebe um bônus ou um 13º, você fica corajoso, vai para o shopping, você já está no momento de decisão, entra em várias lojas, decide comprar, pega o plástico, compra, e eventualmente depois de alguns anos aquela TV já vai estar ultrapassada e você vai ligar para um jornal de bairro, de classificado, e vai vender aquela TV. Então, o que a gente tenta construir no Buscapé Company é esse portfólio de marcas que vão atuar desde esse momento de conhecimento, interesse, decisão, ação, pós-venda e revenda, né, auxiliando o consumidor nesse processo. E, através desse auxílio, obviamente, gerar valor para os nossos parceiros comerciais, que são fabricantes, que são varejistas, para que eles possam fazer uma boa venda. Isso culminou, na verdade, em algumas aquisições, algumas empresas que nós lançamos, né, até que no final de 2009, a Naspers, que é um conglomerado de mídia sul-africano, se aproximou da empresa e falou: olha, eu tenho interesse em participar desse negócio. É um negócio que a gente vê com muito bons olhos, é uma área nova, é tecnologia, internet, a gente investe nisso. E aí a Naspers comprou a participação do Great Hill e hoje é nossa sócia junto com os fundadores e o management. De lá para cá, eu diria que a gente está numa fase de consolidação, né? A gente segue com um plano de fazer vários investimentos em várias empresas, muitas delas startups. Como eu vou explicar em alguns minutos, isso é muito importante porque não é um investimento, na verdade, isso é a forma da gente conseguir competir com players internacionais. Se a gente não tiver um programa de inovação forte, com diferentes frentes, a gente não consegue trazer tecnologia suficiente para competir com empresas que hoje têm a sua base em mercados onde a inovação é fomentada de uma forma mais rápida, né? Empresas como Google, Microsoft ou Amazon fazem 100 aquisições por ano, porque existem 100 empresas para serem investidas ou adquiridas. Bom, de uma forma rápida, antes de 99, quando a gente começou o Buscapé, quando o Silvio começou o Web Motors, e uma série de empresas que hoje são grandes na internet, elas existiram num ambiente em que ninguém entendia o que estava sendo feito. Não existia um site sem empresa, tudo isso era novo. Não existia investidor, não existia investimento. E o lado bom disso é que todo plano de negócio era baseado em um modelo de negócio real. Não era baseado em crescer e depois eu vejo como eu ganho dinheiro. De setembro de 99 a abril de 2000 foi o momento da bolha. O problema do Brasil e o problema da escassez que a gente tem em tecnologia digital no Brasil vem do fato de que esse período positivo nos Estados Unidos começou em 95, com o IPO da Netscape, e acabou em abril de 2000. No Brasil ele começou em setembro de 99, mas acabou também em abril de 2000. Então, o goodwill, né, a boa notícia do investimento na área digital levou, infelizmente, 5 anos para chegar no Brasil, mas a má notícia levou só 5 segundos. Então, essa é uma realidade que a gente tem no mercado brasileiro. De 2000 a 2005, todo mundo teve que se reinventar. 95, 96, 97, eu não sei nem estimar
90% das empresas morreram nesse período. E as que sobreviveram se beneficiaram de tentar capturar mais valor. Foi aí que a gente percebeu que a gente tinha que expandir para outros setores. Em 2005, nos Estados Unidos, teve uma notícia boa, a primeira notícia boa para investidores após o estouro da bolha, que foi o IPO do Google. E isso trouxe muitos jovens a começarem a pensar em empreender de novo, começar o seu negócio e assim por diante. Mas no Brasil, a única coisa que aconteceu foi que fundos de investimento americanos perceberam que isso ia acontecer no mundo inteiro e, obviamente, vieram para o Brasil, para a Argentina, China, Índia, para tentar encontrar ativos interessantes que pudessem ser investidos. Então, foi o caso, por exemplo, do Great Hill, que comprou a participação de Merrill Lynch Unibanco. Foi o caso da Tiger, que adquiriu o Cato, Netshoes, Despegar. Mas não existia nenhum mercado para fomentar a inovação. E quando você conversava em grandes colégios renomados por colocar seus alunos nas melhores instituições de ensino, existia uma aversão a risco tremenda. Tremenda. E isso era muito preocupante. Bom, de 2009, eu acho que 2009 foi um ano marcante, especialmente no segundo semestre. Em 2009 começaram a surgir aceleradoras, em 2009 começaram a surgir boas notícias no Brasil. O Buscapé foi uma, mas existiu o IPO do Mercado Livre, apesar de ser uma empresa argentina, que aconteceu um pouco antes. E a gente começou a ver cada vez mais estudantes querendo criar o seu negócio, o que para a gente é muito importante. Algo muito curioso, e eu acho isso muito peculiar, duas indústrias americanas pós-anos 50, pós-fast food moment, sem dúvida nenhuma que são grandes plataformas no âmbito de que a competição por inovação não se dá só no âmbito privado, mas se dá no âmbito público também. Sem dúvida nenhuma Hollywood e o Vale do Silício. E o que as duas têm em comum é que essas duas indústrias, elas têm pessoas que passaram por todo o ciclo, retornando para o começo da cadeia e fazendo investimentos de novo. Todo grande sucesso hoje de qualquer novo ator, quem tem a produção executiva, atores bem-sucedidos de 10, 20, 30 anos atrás. E na tecnologia é a mesma coisa. Todas as empresas que surgiram depois de 2005 nos Estados Unidos têm entre seus investidores anjo, bancando, fundadores de empresas de internet que tinham existido antes. E eu acho isso muito positivo porque a gente vê esse movimento repetir no Brasil. Isso garante a inovação. Bom, eu diria que hoje, pela primeira vez, a gente tem praticamente todos os jogadores que um ecossistema precisa ter. Você tem estudantes, que é, obviamente, o fundamental, querendo desenvolver seus negócios, suas ideias, se tornando empreendedores. Você vai ter investidores anjos, aceleradoras, fundos de capital de risco, de capital privado. Então, eu acho que não tem momento melhor para a gente ter essa discussão que a gente está tendo aqui hoje. Sem dúvida nenhuma, eu diria que hoje a primeira opção de carreira de boa parte dos estudantes que eu conheço é ser empreendedor. Bom, o Buscapé hoje tem 1.100 colaboradores. A gente está espalhado em 14 escritórios pela América Latina. E são, na verdade, os números atualizados já são perto de 500 engenheiros. E apesar de 500 engenheiros parecer um bom número em alguns casos, acho que especialmente para empresas de internet, é um número pequeno. A gente acaba concorrendo com empresas globais que têm 5.000 engenheiros, 10.000 engenheiros, 12.000 engenheiros. E a gente precisa competir de igual para igual. E uma forma que a gente encontrou para fazer isso foi, na verdade, através de inovação. A gente tem 4 pilares para inovar no Buscapé. O primeiro seria inovação de cima para baixo. Então, obviamente, o management, a gerência, tenta entender as tendências ou tenta inovar, criar produtos novos, e isso desce como projeto para os times desenvolverem. Tradicional, acho que como faz. O segundo é um dos mais difíceis que a gente tem, que é inovar de baixo para cima. Fazer os colaboradores trazerem inovações significativas. Eu chamo internamente no Buscapé de criar a cultura do fracasso. Você conversa com um empreendedor americano e fala, qual a sua história?
ele começa falando, olha, eu quebrei 4 vezes, uma vez foi feia, depois eu fiz tudo errado na segunda empresa, na terceira empresa eu perdi 10 milhões de não sei quem. No Brasil isso não acontece. Eu não sei exatamente que tipo de herança é essa, mas existe um medo de fracassar. E quando você está com medo, você entra em modo de sobrevivência. E o teu modo de sobrevivência diz para você abandonar totalmente o estratégico e olhar só para o tático. Isso é o modo de sobrevivência. Agora, se os meus colaboradores não tentarem e não falharem, a gente não consegue corrigir rápido a rota, né? E isso é muito difícil, porque as pessoas elas têm um medo gigantesco. Na verdade, tem estudos que mostram que quando um consumidor, uma pessoa, faz uma decisão errada de compra, e pode ser uma decisão errada de negócio, de comprar uma ação, do que seja, dói 3 vezes mais do que o prazer que ela tem de fazer a escolha certa. Terceiro, é a inovação através de talento externo. Então, o que a gente tenta fazer é abrir todo o banco de dados, toda a tecnologia do Buscapé, para que outros desenvolvedores externos possam desenvolver aplicativos em cima da nossa infraestrutura. Então, se alguém aqui quiser desenvolver um comparador de preço e usar os 15 milhões de preços que a gente tem, as milhões de opiniões de produtos, as APIs de pagamento, de classificados, você pode fazer isso. E isso é uma forma de identificar produtos que existem fora da empresa e, eventualmente, internalizar. A gente já teve casos de desenvolvedores externos, a gente tem cerca de 2.000 engenheiros que a gente não conhece, que a gente nunca viu, que usam nossas APIs, e a gente já teve casos bem-sucedidos de internalizar produtos que foram sacadas geniais. Um produto, por exemplo, é um programinha que você instala no teu navegador de internet, ele não aparece, ele não faz nada. Na hora que você vai comprar um produto numa loja, abre uma janelinha e fala, opa, tem um mais barato nessa loja aqui. A gente nunca teria desenvolvido isso se não fosse assim. E o último é através de investimento. São todas aquelas empresas, né? O que seria isso? Seriam todas essas logomarcas. Cada marca aqui é uma empresa diferente, que tem seus fundadores, que a gente traz essas empresas para o Buscapé Company, oferecendo para eles mais do que só investimento, oferecendo acesso a essa nossa plataforma, oferecendo uma forma de criar uma função degrau no negócio deles, a partir do momento que eles podem acessar os 50 mil varejistas que nós temos, a partir do momento que eles podem acessar os 40 milhões de visitantes que as propriedades do Buscapé têm todo mês. E a gente criou, na verdade, um ecossistema onde todos esses fundadores acabam trabalhando junto com o nosso time executivo e junto com os fundadores do Buscapé. Então, na verdade, são 36 fundadores trabalhando em 19 negócios diferentes. Por quê? Porque a gente nunca conseguiria criar esse grau de inovação de outra forma, se não fosse investindo em empresas que estão focadas em desenvolvendo aquele tipo de tecnologia específica. E o mais curioso, já pulo aqui, eu já falo, mas o mais curioso é que esses investimentos, eles não são investimentos em tecnologia. A tecnologia, sem dúvida, na maioria das vezes é muito boa. Eles não são investimentos em mercado, a gente não está comprando um mercado. Essas empresas, elas normalmente não têm nenhuma receita, elas se parecem muito com o Buscapé lá no comecinho. O que a gente está comprando, na verdade, é o sonho do empreendedor, né? E fazer aquele sonho crescer, porque, obviamente, aquele sonho vai se conectar ao nosso plano depois. A gente recentemente lançou, por exemplo, um novo serviço que do celular, depois de comparar preço no celular do Buscapé, se aperta um botão e ele compra na loja online, grande parte das lojas online. Então, você está dentro do shopping, olhando o preço, o vendedor resolveu não abaixar o preço, fala, tá bom, vou comprar. Você aperta um botão e está feita a compra sem você precisar de nada. Isso envolveu tecnologia de 4 empresas diferentes que a gente, na verdade, investiu há 3 anos atrás. E um pouco da nossa regra. Na hora que a gente tenta entender se um projeto vai ser grande ou não vai ser grande, a gente, na verdade, olha 4 P's. O primeiro P são as pessoas, e a gente tenta entender se aquele time tem 2 coisas. Primeiro, capacidade de executar, capacidade de desenvolver aquele projeto. E segundo, os valores do time.
né? Eles precisam ser muito alinhados com os valores do Buscapé. Segundo, produtos. O produto é bom, o produto resolve uma necessidade, mas o produto nunca vem antes de pessoas. A gente já investiu em times que tinham um produto B, mas era um time A. Mas a gente nunca investiu num time que o time era B e o produto era A. O terceiro é poder de desenvolvimento, poder de programação. Vai ser possível desenvolver esse projeto? Né? Você tem aí o material humano necessário para desenvolver ou você vai contratar? Né? E a gente precisa, obviamente, que quem vai desenvolver aquilo tenha, como o americano gosta de falar, pele no jogo, né? Esteja exposto. E o último e o mais importante é paixão. A gente está investindo no empreendedor. Se a gente não percebe que ele tem paixão, que ele quer que aquele negócio cresça, se a gente percebe que nesse momento que a empresa ainda é pequena, o interesse financeiro é maior do que o interesse de tornar algo grande e útil, a gente pula fora. Se não tem brilho no olho, não tem conversa. Amanhã a gente vai falar mais, mas isso acabou culminando num projeto que a gente criou há 2 anos atrás, que chama Sua Ideia Vale 1 Milhão. Então, o Buscapé premia uma boa ideia, não só com valor em dinheiro, mas com um investimento. A gente fica com 30% da empresa, investe R$300 mil, o que dá um valor equivalente naquela ideia de R$1 milhão. E o conceito por trás disso, que é inovador, é não só dar o prêmio em dinheiro, mas se tornar sócio. No momento que você se torna sócio, você passa a fazer parte dos problemas daquela empresa também. E você passa a ter que resolver os problemas daquele empreendedor também. Né? É um pouquinho como estava escrito no Pequeno Príncipe, tu te torna eternamente responsável pelo que cativas. Então, a partir do momento que a gente tem 30%, a gente é responsável por fazer aquele projeto dar certo. E é muito bacana. A gente recebe cerca de 800 a 1.000 planos de negócio todos os anos. São 4 a 5 mil pessoas participando do projeto. Enfim, e a gente está, na verdade, até reestudando como a gente vai adaptar esse projeto para o ano que vem, porque o mercado mudou tanto no último ano, tem tantas aceleradoras novas, tem tanta gente prestando apoio para esses jovens empreendedores, que talvez a gente tenha que mudar para um outro patamar. Talvez o Sua Ideia vale 5 milhões, o Sua Ideia vale 10 milhões, e buscar empresas um pouco maiores. Tá? Mas, de novo, sempre seguindo a mesma regra e sempre buscando brilho no olho e paixão. Era isso. Obrigado. Obrigada, Romero. Acho que só a partir desse breve relato a gente consegue ter a dimensão de o quanto de jurídico está envolvido nesse processo, né? Desde relação empresa-consumidor, gestão dos ativos e materiais, toda uma discussão sobre marca, proteção de software, enfim, como é que a empresa vai se valer disso para deslanchar, ou se isso eventualmente vai ser um problema e vai segurar a empresa para trás. É um pouco isso que a gente quer tentar entender aqui na Direito TV. A gente quer capacitar nossos alunos para que, se formando na graduação em Direito, vocês possam transitar nesse mercado, que vocês possam dialogar com as pessoas que estão empreendendo nesse mercado. Essa é um pouco a nossa missão como grupo de ensino, pesquisa e inovação dentro de uma escola de Direito. Eu gostaria... Eu estou vendo muitas caras, rostos familiares aqui, tem muitos alunos, tem muitos colegas, vários empreendedores, que eu imagino que tem algumas perguntas, algumas questões que gostariam de colocar para o Romero. Então, eu gostaria de abrir o espaço para questionamentos. Tá? A gente tem um bom tempo até o nosso intervalo do café, então gostaria que vocês sentissem bastante à vontade, levantando a mão para fazer a pergunta, e as nossas recepcionistas vão levar o microfone até vocês. Eu só queria perguntar antes para o Romero, você prefere fazer uma grande rodada e depois responder, ou ficar aqui na frente e respondendo conforme as pessoas falam? Ótimo. Vamos lá. Bom, parabéns pela sua exposição. Obrigado. É realmente entusiasmante ouvir um relato de uma iniciativa empreendedora de sucesso como essa. Eu, pelo modelo de negócios que você apresentou, que envolve, enfim, um plano agressivo de compras de empresas nascentes e
absorção, incorporação das equipes no plano maior da Buscapé, como é que você consegue alinhar os interesses no que se refere à remuneração desse pessoal? Eles se tornam, de alguma forma, acionistas, stock option, existe a remuneração por performance individual ou tem uma participação no resultado global da Buscapé? Excelente pergunta. Está mais para uma arte do que para uma ciência. A gente tenta primeiro alinhar muito bem o plano. Então, porque na verdade a maioria dessas tecnologias, desses fundadores, do que eles estão construindo, eles fazem sentido para a estratégia futura da Buscapé Company. Então, existe um motivo pelo qual a gente acabou fazendo investimento naquela empresa. Então, a gente deixa muito claro qual o caminho que a gente imagina para a empresa, daquele empreendedor, e, eventualmente, às vezes, os caminhos são distintos e a gente não segue. Mas, se a gente percebe que existe um alinhamento de visão, fica muito mais fácil explicar para aquele empreendedor que, olha, lá na frente a gente vai integrar você com isso, vai fazer isso. Então, do ponto de vista estratégico, é ter uma comunicação muito clara. Não tem como ter uma agenda escondida do que você pretende fazer com aquela tecnologia ou com a empresa no futuro. Do ponto de vista de remuneração do empreendedor, é curioso, mas esses empreendedores, eles têm participação, eles continuam com participação na empresa. A gente nunca adquire 100% da empresa, a gente adquire ou controle ou caminho para controle, e a gente cria uma estrutura de liquidez, onde a gente vai avaliar essa empresa em 5 anos, em 7 anos, em 10 anos. Normalmente, quanto mais longo o prazo para avaliar a empresa pedido, solicitado pelo empreendedor, mais mostra a paixão dele pelo negócio. Né? Quando o empreendedor fala, tá bom, então eu quero ter alguma estrutura de liquidez em 2 anos. Você fala, pô, mas 2 anos a empresa já vai estar grande, você não acha que tinha que ser 5? Né? Eu estou há 15 no Buscapé e seguro minhas açõezinhas lá. Né? A gente levanta mais dinheiro, a gente obviamente é diluído, mas a gente segura as nossas açõezinhas. Então, o que a gente tenta fazer é manter ele no jogo, no nível da empresa dele. Quando sobe um nível e vai para Buscapé, a gente tenta se incentivar esses fundadores também com ações do Buscapé, para ter um alinhamento maior. Então, hoje a gente tem 12%, 10% a 12% do capital da Buscapé distribuído entre os colaboradores e, obviamente, também entre todos os empreendedores. Entendi. Quer dizer, é mais uma joint venture do que simplesmente uma incorporação e Sim, desaparecimento totalmente. da empresa. Totalmente. Só não me identifiquei, eu sou professor da Direito GV, Mário Engler, e coordenador do mestrado profissional aqui. Perfeito, professor. Um dos maiores choques que pode acontecer e que você tem que tomar cuidado é de cultura, na verdade. Porque num determinado momento, as culturas das duas empresas, principalmente se a empresa não fica na mesma geografia, que acontece com a gente nos 14 escritórios, as culturas das empresas vão ter que se aproximar. Aí isso pode... os maiores desafios, os maiores problemas que eu sempre tive no Buscapé foram relacionados à cultura corporativa. Então esse acho que é o maior problema. Bom dia, meu nome é Lucas, sou aluno da graduação Direito GV. E eu só queria falar que a Buscapé foi o primeiro site, foi quando eu tive o clique que a internet ia ser alguma coisa. Tinha lá, foi em 2000, eu tinha 10 anos, não lembro. E, obrigado. Assim, eu tava inspirador, obrigado. Internet de escada, assim, aquela coisa horrível que sua mãe te xingava porque você estava na internet. Quando eu descobri o Buscapé, eu falei, nossa, isso aqui é útil, né? Porque você ficava na internet fazendo, né? E aí eu falei, nossa, isso aqui vai ajudar, né? Quer dizer... Pô, que legal. E minha pergunta é assim, você falou das aquisições, né? Da empresa, né? Que M&As, que incorpora. E eu não parava de pensar, né? Advogado é meio freio de mão, né? Do empreendedor. Caramba, esse cara está assumindo muito risco, né? Incorporando essas empresas, ele tem que se certificar de que, porque quer dizer, se essa empresa que você adquirir tem um passivo trabalhista muito grande, vai afetar o Buscapé inteiro, né?
Então, como você lida com isso? E também, como que é a área jurídica do Buscapé? Vocês terceirizam? Vocês têm uma área jurídica? Nós temos uma área jurídica muito forte. A gente também, obviamente, usa diferentes parceiros. É um desafio. É um desafio, existe um custo para isso, mas faz parte do nosso modelo. A gente não... Se a gente, por exemplo, se você pegar nos últimos 2 anos, veio a explosão de compras coletivas, parou um pouco, mas podia ter continuado a crescer, agora está um pouco estável. Agora tem a explosão de celular, depois teve a explosão de clubes de compra. O mercado ele cresce 30%, 25%, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas isso é a média. Isso está considerando quem faz tudo muito errado também. Então, se você está liderando ou tentando liderar um mercado, você tem que estar na parte que está levando esses 30% para cima. Se você perde 2 tendências seguidas, você está fora do jogo. O Yahoo era a maior empresa de internet disparado do mundo. Eles perderam a busca, mas tudo bem. Aí passaram-se alguns anos, eles perderam a corrida do social, porque eles podiam ter comprado Twitter e Facebook, não compraram. E eles perderam a do vídeo, eles podiam ter comprado o YouTube, estavam investindo milhões em Hollywood e não fizeram nada. Viraram um player coadjuvante e vai ser muito difícil mudar isso. Então não é que você perde e recupera necessariamente no outro ano. Então o risco de não inovar para a gente é muito superior aos riscos jurídicos, apesar de que eles custam também. Mas eles vão custar em termos de uma margem menor, ou de um prejuízo num trimestre. Eles não vão custar a morte da empresa, né? Oi. Primeiro, também fiquei encantado com a sua apresentação, e é bom ouvir isso para ver se a gente consegue inovar na universidade também, né? Vamos ver. Eu queria fazer, na realidade, uma pergunta para você, mas também para o nosso vereador. Para você, um pouco, não sei se a sua consultoria jurídica podia te ajudar nessa pergunta. Quais são os principais obstáculos? Quais foram as principais dificuldades do ponto de vista não só jurídico, eu diria mais do que jurídico, burocrático? O que atrapalha? O que na sua visão, é o principal atrapalhador do ponto de vista jurídico? Daí depois Eu acho que a gente tem... de uma forma geral, bem genérica, e aí eu até estendo para a minha diretora jurídica complementar, ou até ficar fazendo assim para mim, mas eu acho que quando eu analiso como investimento e todas essas oportunidades, e até pegando um gancho da pergunta anterior, é muito difícil, por exemplo, para explicar para um americano que se ele investir 50 mil reais numa empresa, ou se ele investir R$1 numa empresa no Brasil, ele, em teoria, mesmo que na prática seja mais difícil, ele corre um risco infinito. Nos Estados Unidos é muito bem definido, a tua responsabilidade ela é realmente limitada. Então, isso é algo que prejudica muito, porque um número muito maior de empresas poderiam ter investimento de pessoas físicas que não vão fazer esse investimento justamente porque numa startup com 3 estudantes e um gato gordo, você sempre vai atrás do gato gordo quando você precisar ter algum problema. Então, acho que esse é algo grande, mas é algo que prejudica muito o investimento bem em estágio inicial no Brasil. O segundo, eu diria que ao longo desses 10, 15 anos, muita coisa nova foi criada, né? Então, não existe um equivalente do que seria um Buscapé no meio físico. Talvez o mais próximo seria ser um shopping, né? Seria ser um Guatemi ou alguma coisa assim. Então, é difícil, às vezes, definir a responsabilidade de cada parte em algumas relações. Muitas vezes, até mesmo na relação de consumo, né? A gente tem um trabalho muito próximo, muito forte com o PROCON, muito bacana. A gente tem... vou contar uma história aqui. Uma amiga minha, alguns anos atrás, Carol, ela ligou para mim e falou: Rô, não sei o que, eu comprei uma chapinha no seu site. Eu falei: Carol, que legal, me conta como foi. Eu entrei lá,
Eu falei, mas a gente não vende nada. Ela falou, não, eu sei, mas eu comprei lá no site. Eu falei, como foi a experiência? Eu entrei, procurei, ordenei por preço. Eu falei, legal, e aí? Aí eu fui para a última página. Eu falei, para a última página? Eu falei, eu queria uma chapinha boa pro meu cabelo. E a gente não tinha ordenação por maior preço, porque engenheiro, porque você vai ter ordenação por maior preço. Hoje a gente tem. Aí ela comprou a chapinha, e eu falei, de que loja você comprou? Ela falou assim, não sei. Mas você não lembra? Então, uma dessas grandes, que estão na TV. Então, um consumidor, ele fica 1,5 minuto na média no Buscapé. E ele fica mais 9 minutos depois para fechar o processo de compra na loja. 9 minutos na loja. Ele não faz cadastro no Buscapé. Ele faz o cadastro na loja, ele recebe o e-mail do cadastro, o e-mail da compra, o e-mail da confirmação da compra, o e-mail que está saindo o produto indo para casa dele. Ele chega em casa, ela chega em casa, o porteiro Zé dá para ela a caixa, escrito o nome, com a nota, e no cartão de crédito vem o nome da empresa. E ela não lembra da empresa. Né? Então, esse consumidor, quando a chapinha queima, ele liga para quem? Para o Buscapé. Né? E a gente atende esse consumidor. Né? A gente acha que faz parte, a gente não consegue, obviamente, trocar a chapinha dele, mas a gente consegue tentar resolver, dirimir esse problema, entrar em contato com a loja, qualificar a loja e assim por diante. Então, isso se repete para a área de turismo, isso se repete para a área financeira, isso se repete para todas as indústrias que estão se digitalizando. E você cria novos serviços que muitas vezes prestam, é uma utilidade para o consumidor, mas que eles ainda não conseguem ter uma classificação certa perante as leis existentes. Desculpa. Bom, gente, é difícil. Depois que ele se aventura a falar e que ele fala, é difícil a gente completar, porque 100%, né? Então, professor Oscar, eu acho que a pergunta foi excelente. Gente, a gente vive em desafio. O jurídico do Buscapé é um desafio por natureza. Eu gostei bastante da sua pergunta. Sim, é uma questão muito envolvente. Gente, eu preciso ficar em pé. Mas eu esqueci seu nome. Lucas, quando entrei no Buscapé em 2009, eu me assustei um pouquinho. Porque a gente está acostumado, né? Um dos jurídicos está acostumado com isso não. Isso não. Ponto. O Romero me chamou na sala dele e falou assim... Então, o bom advogado é aquele que fala sim em termos. Né? Quais seriam os termos? Eis exatamente a questão. Então, qual que é o desafio que a gente vê aqui? Vários. Acho que é por isso que a gente está se aproximando realmente da escola. Né? Eles inovam o tempo todo. É uma delícia. Você passa a viver isso, inclusive juridicamente. Então, a gente também inova juridicamente. Aqui eu espero que todo mundo interprete bem o que eu estou falando. Não é exatamente uma inovação do ponto de vista legislativo, né? Certamente, né, presidente? Mas, acima de tudo, conviver com pessoas altamente capacitadas, com o que vocês viram aqui, a gente sentir, a gente tem parte do jurídico aqui, o jurídico todo aqui, né? É viver isso todo dia. E é viver mais, é querer mais, e é acreditar que a gente realmente possa sermos advogados e sermos um jurídico que sim, em termos. E a gente consegue. Eu vou te falar, existem algumas... A gente espera que para o laboratório, desculpa, eu sei que eu estou me estendendo aqui para falar, mas é uma oportunidade, que justamente no laboratório, que nós coloquemos aqui para vocês algumas cláusulas interessantes que a gente vê, algumas situações em que a gente, do ponto de vista do Buscapé, quer dizer, como é que ele olha, qual a segurança jurídica que eu tenho em relação a isso, que isso já é a parte de M&A, que é muito interessante, porque eles o tempo todo estão fazendo isso. Então, a gente convive, imagina, com 26, pelo menos 26 pessoas que são sócios, né? Sócios de parte do grupo, aí cada entidade. Isso é um lado. Tem um outro, né? Que é de toda a responsabilização. Quer dizer, a não pessoalidade da internet, ela traz algumas situações, né? E eu acho que a gente deveria bastante refletir. Você vai fazer um download de uma música, será que eu tenho direito de arrependimento dessa música? Eu já fiz o download? Me parece que não, né? Então, o objetivo é que vocês, alunos da GV, amigos queridos, eu vi que tem bastante gente aqui que está aqui, que o mundo jurídico possa inovar também. E as faculdades de Direito, assim como, assim, especialmente a GV, eu queria agradecer a Mônica, ao Alexandre, especialmente ao Oscar, que estejam com a gente nisso. Obviamente, foi uma sensação enorme, presidente, saber que essa disposição da Câmara e do senhor para estar junto aqui com a gente. Acho que é isso.
Eu gostaria de saber muita opinião. Eu gostaria agora de saber muita opinião do presidente da nossa Câmara aqui. Eu já emendo a minha questão, que acho que é a mesma, parecida com a sua, pelo menos. Nós tivemos essa semana aqui, e ainda está aqui em São Paulo, a Maria Manuel, que foi a secretária de Estado em Portugal, que fez todo o processo de simplificação da relação do cidadão com o Estado português, né? Ela criou um negócio chamado Simplex, que é uma maravilha. Você abre uma empresa em 36 minutos, né? E é fantástico. Você, toda relação você faz por intermédio. Né? Mas uma das coisas curiosas, ela é uma mulher muito agitada, me lembrou até um pouco a Conceição Tavares, agitada, de uma inteligência borbulhante. Ela falou, bom, você abria um bar em 36 minutos, mas depois você demorava 8 meses para conseguir a licença para pôr as mesinhas na calçada. Né? E a coisa, depois para instalar a chaminé da churrasqueira para fazer a sardinha, então é mais 8 meses, etc. Então não adiantava nada. Ou o sistema é absolutamente integrado, né? Ou ele não funciona, porque não adianta você ter uma coisa rápido e a outra, isso só cria... E eu vi a sua disposição, o seu discurso acho que nos deixou muito animado, a sua disposição em colocar São Paulo como um centro de inovação, e é a vocação que São Paulo tem que ter, porque senão nós estamos... Né, será um desastre urbano. Em que medida, num país que tem um grau de complexidade federativa como o nosso, né, em que medida você não vai estar falando sozinho? Quer dizer, a minha pergunta é, qual é o peso que uma cidade como São Paulo pode ter para arrastar tanto o âmbito estadual quanto o âmbito federal e nós criarmos um sistema onde as agências que operam todas as autorizações, licenças, etc., funcionem de uma maneira mais integrada? O senhor vê que isso é algo possível num horizonte razoável dentro do federalismo brasileiro, ou nós vamos ser mortos por essa estrutura? Eu não sei se era essa, se você, porque você está perguntando coisas em algum sentido. Professor, eu sou casado com uma portuguesa, vivo numa família portuguesa, mas eu tenho sempre o pé atrás com eles, viu? Realmente é isso, viu? De repente tem um montão de simplificações, mas falta uma, né? Porque a tradição portuguesa está por detrás do excesso de burocratização nossa, né? Isso, eles conseguiram a tradição burocrática e obscurantista, né? Evidentemente, Portugal se europeizou nos últimos anos, mas a tradição obscurantista deles, né? Nós tivemos a primeira gráfica da América Hispânica foi implantada na Guatemala em 1557. A primeira gráfica brasileira, pelo menos legal, foi em 1808. Né? Então, em parte, nós temos uma tradição burocrática que vem aí da forma de colonização do Brasil, que é muito difícil de romper. O Brasil nunca teve uma revolução, digamos assim, profunda, né, como os Estados Unidos teve, assim, de rupturas, né? As coisas brasileiras sempre foram negociadas, às vezes no bom sentido, às vezes no mau sentido. O que eu chamo do mau sentido? Você faz uma grande inovação e depois ela é negociada para trás, né? As burocracias vão impondo, a máquina pública vai impondo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na parte de aprovação de plantas em São Paulo, havia um processo de modernização no início dos anos 2000. Olha, eu vou dizer o seguinte, passou pelo governo Marta, mas não era uma coisa ligada à Marta, vinha até dos governos anteriores, de informatização da emissão de licenças, de plantas, e etc., etc., né? A tecnologia ainda era muito limitada, mas já havia uma série de possibilidades naquela época. Em 2005, a ida do Aref para o controle de plantas levou a simplesmente paralisar toda a informatização. Né? E elas continuaram sendo feitas, quer dizer, a aprovação continuou sendo centralizada na mão de um grupo de pessoas que era coordenado pelo Aref, né? E particularmente por ele. Vocês podem dizer, mas ele fez isso porque ele queria roubar?
Talvez, mas a instituição permitiu, porque a cultura da instituição permitiu que ficasse daquele jeito, né? Ele, na verdade, eu acho que ele é mais consequência do que uma causa. Um homem sozinho, né, ainda mais um sujeito que ele não tinha originalmente um cargo tão importante, não era uma pessoa tão importante assim na máquina, ele não faria aquilo por conta própria, porque a instituição permitiu, né? Então, nós temos uma cultura muito ruim, muito distorcida, né, e contra a qual nós temos que lutar. A vantagem, eu acho, é que no Brasil, a legislação municipal ela ficou muito fortalecida com a Constituição de 88. Então, toda regulação, por exemplo, para concessão de plantas, né, para a definição de zoneamento da cidade, de plano diretor, etc., é municipal. O município ele tem atribuições muito mais claras, por exemplo, do que o Estado. Né? As atribuições do município elas são tão claras quanto a da União. A do Estado é pouco definida. Então, quem regula a atividade comercial? O município. Quem estabelece regra de zoneamento? O município. Quem estabelece regra de plano diretor? O município. Quem estabelece, por exemplo, o perfil das edificações? Dentro de regras muito gerais, o município. Então, nós estamos num plano hoje, que é o seguinte, nós vamos fazer a revisão do plano diretor até outubro deste ano. A parte da prefeitura termina em agosto, a parte da Câmara mais ou menos em outubro. Depois nós vamos começar a revisão da lei de zoneamento. E depois nós vamos entrar naquilo que eu acho que é, digamos assim, mais inovador, que é a definição de um novo Código de Obras para a cidade de São Paulo. De um novo Código de Obras. Eu posso estar enganado, mas eu acho que grande parte disso pode ser definido no plano municipal. As leis federais elas são muito imprecisas e tênues, então por isso elas deixam um espaço grande para a gente legislar, né? E então eu acho que o município tem muito peso. E o que for feito em São Paulo, a repercussão é imensa, é imensa. Eu tenho trazido para a Câmara Municipal de São Paulo a discussão das nossas prerrogativas, né? Então, eu fiz um artigo para a Folha, conversei com alguns presidentes de Câmara de capitais, nós já vamos ter um grande seminário no segundo semestre para discutir as prerrogativas da Câmara, das câmaras, e a discussão daquilo que a legislação municipal pode contribuir para a desburocratização, né, para a informatização e profissionalização do serviço público e a facilitação do desenvolvimento das pessoas, do empreendedorismo, do desenvolvimento econômico, etc., etc. Então, eu creio que as possibilidades nossas são muito grandes. Primeiro, porque a Constituição de 88 nos deixou muita coisa. Segundo, porque ela deixou muito pouco precisa a participação e a influência do plano federal. E quase nada para o plano estadual. Então, nós vamos poder avançar bastante, eu acho que sem sermos incomodados por qualquer tipo de restrição de natureza de competência jurídica, de competência institucional. É isso. Romero, primeiro dizer que você como empreendedor politécnico, eu sou empreendedor da internet, para mim é uma grande fonte de inspiração e um prazer de fazer uma pergunta aqui. Muito obrigado. Meu nome é Guilherme Santa Rosa e você comentou sobre o medo do fracasso da cultura brasileira e que faz a gente entrar nesse modo de sobrevivência, que faz sair do estratégico e para o tático. Achei muito bacana. Você chegou a ter essa experiência de viver um fracasso e nessas startups brasileiras, que eu acho que a principal, talvez, missão do negócio que está se iniciando é sobreviver. Como ficar esperto para você estar focando no estratégico e não no tático? Se você pudesse colocar um pouco da sua experiência nisso. Perfeito. Respondendo a primeira pergunta, sim. Na verdade, o Buscapé está longe de ser a primeira tentativa de negócio minha. Eu sempre quis empreender desde adolescente. Meu pai foi empreendedor e eu achava aquilo incrível e tive diferentes tentativas. Na verdade, eu fui buscar
engenharia, com ênfase em computação, porque eu acreditava que era uma área onde eu podia empreender sem precisar de capital, podia usar capital humano. O primeiro negócio foi primeiro colegial, editoração eletrônica. Então, os computadores estavam começando a ficar com tela colorida e as impressoras e tudo aquilo. A gente falou, vamos fazer uma empresa de editoração eletrônica e vamos imprimir panfletos e tudo mais. Então, a gente fazia toda a arte, não sei o quê, e imprimia. Foi legal porque eu aprendi o conceito de depreciação, porque chegou um dia que o cabeçote da impressora queimou e tudo que a gente tinha vendido não pagava um pedacinho do cabeçote da impressora. Meu pai ficou bem chateado, a impressora era dele. E assim foi. Com o Ronaldo, que é um dos meus sócios, a gente chegou a ter uma empresa de software, de gestão. A ideia era tentar resolver problemas de pequenas empresas que tinham problemas específicos. Então, um distribuidor de agulha e seringa. Uma agulha custa milésimos de real e todo software, o preço mínimo que você podia colocar era 1 centavo. E a gente desenvolveu o software e a gente descobriu o conceito de escalabilidade, porque você não vende o software para mais ninguém depois. Então, sim, tiveram vários projetos, alguns que duraram meses, alguns que duraram 2, 3 anos, como o exemplo dessa empresa. E acho que o importante eu acho que o que faz o empreendedor é uma combinação de teimosia e principalmente resiliência, né? Ter o rosto grosso de você apanhar, aprender e seguir. Em relação ao espírito de sobrevivência, um exercício que a gente sempre fez no Buscapé, desde o começo, os fundadores, era como a gente evita que alguém venha e nos mate. Porque a gente não tinha acesso a capital, então a gente tinha que estar sempre pensando e arquitetando qualquer movimento que podia acontecer de mercado. Então, tem um quê de sobrevivência, mas de longo prazo. Tem um quê de não sobreviver hoje, mas garantir que a raça vai estar viva, né? Mas de longo prazo. E eu acho esse exercício muito importante. Ninguém está melhor posicionado para entender a fraqueza da companhia do que você próprio. O exercício que eu tento fazer é, se eu fosse um concorrente do Buscapé Company, se eu fosse um concorrente dessa empresa do Buscapé Company, o que eu faria para destruir ela? E aí, identificando essas fraquezas, você, obviamente, vai tentar priorizar e trabalhar para minimizar as mais importantes. Nada. Comero, meu nome é Mattioli, eu sou consultor e dou aulas em alguns MBAs da FIA, USP. Inicialmente eu queria te agradecer de estar aqui falando com a gente, porque foi extremamente inspirador ouvir você. Agora, o que eu gostaria, eu tenho 2 curiosidades. Uma, como é que é a questão da governança corporativa hoje no Buscapé? Como é que vocês estão tratando essa questão? E a segunda é o seguinte, hoje vocês cresceram. Como é que é o processo de pensar a estratégia? É uma coisa que está formalizada ou ainda é bastante emergente? Eu gostaria de você falar sobre governança e sobre estratégia, como é que ela se desenvolve hoje. Ok. Bom, vou fazer uma foto do passado e de hoje abordando esses 2 temas. Eu lembro, no ano de 2000, quando a gente encerrou o exercício, nós tínhamos já Merrill Lynch e Unibanco, e a gente tinha tido algo como, não sei, talvez $5 mil de receita no ano, que era provavelmente juros do dinheiro do investimento só. E o pessoal da Merrill Lynch falou, olha, você precisa agora contratar os auditores. Os auditores um dos 5 maiores para fazer auditoria e tal. A gente fez uma cotação, ia custar acho que $25 mil, e a gente tinha tido $5 mil só de receita. E a gente falou, não, isso não faz sentido, eu não vou gastar $25 mil nisso. Não, está no estatuto. Eu falei, não, mas não teve quase despesa nenhuma, não teve quase receita nenhuma, não, vai ter que gastar. Essa foi a briga número 1. A briga número 2 foi para fazer o orçamento do próximo ano. E eu falei, olha, vai ser uma perda de tempo, né? Porque a gente não tem a menor ideia de quando essa curva vai começar a subir. Nesse momento não tem um passado para se basear, não dá para falar que vai crescer 10, 20, 30, 100, 200%. Foi uma briga longa, a gente acabou fazendo um orçamento. E eu vejo isso muito em startups novas, até às vezes quando eu participo como investidor, eu digo, não, para que orçamento do ano que vem?
Trazendo para hoje, o nosso orçamento é o processo de fazer todo o plano de negócio como um orçamento todo ano. Isso foi algo que a gente tinha com o investidor antigo e tem muito forte com a Naspers também. É o melhor mecanismo de transmissão da estratégia que a gente tem hoje. Porque nele a gente consegue definir muito bem quais são as principais metas da empresa, quais são as principais metas de cada área de negócio e a pessoa acaba perseguindo a meta que você coloca para ela. Então, o único jeito de fazer o formigueiro inteiro caminhar é dessa forma. Então, sim, a gente tem um processo formal de espalhar a estratégia. Definir a estratégia, na verdade, é através do comitê executivo, através de todos os vice-presidentes conversando, identificando as tendências e tentando priorizar o que é mais importante, né? No tema da governança, no que tange uma governança para com o acionista, a gente sempre teve grandes investidores. Então, a gente, desde o primeiro colaborador, desde a primeira receita, a gente já tinha Deloitte, Price, todo mundo auditando. Então, isso custou caro no começo, bem caro, mas agilizou muito todo o processo depois. Por isso a gente conseguiu sempre trazer outros rounds de investimento e sempre com muita velocidade, né? Porque a empresa foi auditada desde o primeiro ano e por auditores com uma marca forte. Isso do Buscapé para cima, para fora. Quando a gente pensa nas empresas embaixo do Buscapé, aí é muito particular, porque empreendedor, e geração Y em geral, eu costumo brincar, que é gato, não é cachorro. Né? O cachorro, você senta, você fala da pátria, ele te obedece, ele entende a missão, ele faz. O gato está lá, o gatinho, você fala, gatinho, dá pata, ele mia. Gatinho, vem aqui, ele vai lá, ronrona, sobe no sofá. Então, de certa forma, o nosso trabalho é reunir todos os gatinhos no meio da sala e falar, gatinhos, nós vamos para a direita, combinado? Combinado. Aí um mia, o outro vai tomar leite, o outro vai. E no outro mês você junta todos os gatinhos de novo e fala, direita. E mia de novo, e assim vai. Então, é um processo que ele é mais longo, mas, por exemplo, quando a gente vai conversar com uma das empresas sobre uma estratégia, é diferente de conversar com um time executivo. Porque ele precisa acreditar na sua ideia para seguir. Né? Então, você fala, olha, eu acho que se você virar à direita vai ser melhor. Ele fala, não. Ele não vai fazer aquilo. Ele está apaixonado. Ele não vai fazer aquilo porque falaram para ele virar à direita. Ele precisa se convencer que ele precisa virar à direita. Então, é um outro tipo de gestão. Né? É um outro tipo de gestão nesse caso, onde você tem que ter mais argumentação, mas em compensação esse time ele é quase um núcleo autônomo. Então ele consegue trabalhar com menos supervisão. Então você troca, você gerencia menos, mas você apaixona-se mais, você troca mais ideias, você tenta convencer mais. Então tem uma troca aí nisso. Mário, tem um monte de questão, o caso é muito interessante, a gente fica com vontade de saber um monte de detalhes, coisas, né? Mas eu vou fazer só uma pergunta específica, assim, geral até, que no começo da sua fala você disse que havia uma motivação original, que era a coisa do poder para o consumidor. Queria saber em que medida essa missão tem sido cumprida, ou que ideia que a gente pode associar ao Buscapé, o impacto que ele teve, por exemplo, em relação do lado do consumidor, mas também para o outro lado da cadeia, que é quem oferta os bens e serviços que estão lá. O que você consegue enxergar como resultado da ação do Buscapé? Não, perfeito. Bom, eu acho que a gente está engatinhando, em geral, no meio digital. E eu espero que o Buscapé esteja ainda engatinhando, que seja um adolescente aí de 15 anos, dando os trabalhos de qualquer adolescente de 15 anos deveria dar. Eu acho que uma parte da resposta é sim. Eu acho que a gente ajudou, não foi só a gente sempre teve muitos competidores no mercado, surgem novos todos os dias, outros somem, é um mercado muito dinâmico, mas acho que o nosso segmento ajudou muito para trazer esse poder para o consumidor. E o legal é que a contrapartida disso, na verdade, é um tanto quanto robinhoodiana. Para o Buscapé existir, para o Buscapé fazer sentido,
a lojinha pequenininha ela precisa ser tão competitiva quanto o Walmart, o maior varejo do mundo. Senão ela some, né? Então, quando você pensa, vou dar um exemplo de mídia, quando você pensa na lojinha pequenininha, se ela quiser comprar uma inserção de TV, ela não vai conseguir comprar 30 segundos. Ela consegue comprar meio segundo. Só que ela não comunica em meio segundo. A lojinha de TV não consegue comprar uma página de jornal. Ela vai ter que comprar um bloquinho de classificado. E aí ela também não vai ser vista. Então, nesse aspecto, a mídia na internet é mais democrática. Porque, no caso como o do Buscapé, a lojinha pequena, que é, por exemplo, especializada numa categoria, ela só vai pagar alguma coisa para o Buscapé se alguém gostou da loja, viu a reputação dela, viu o preço e clicou para ir para a loja. E ela consegue comprar 10 cliques com a mesma qualidade de alguém que compra 10 milhões de cliques, né? E todos os serviços do Buscapé, na verdade, buscam isso. Trazer esse equilíbrio e mostrar que, olha, essa lojinha pequena aqui, você não conhece a marca dela, mas a reputação dela é tão boa quanto a do Ponto Frio, por exemplo. Aí tem vários exemplos. O Ebit, na verdade, é uma empresa que a gente adquiriu que faz isso, que faz essa certificação das lojas, porque é curioso que o mundo era marca. Hoje eu diria que o mundo é marca mais reputação, mas em 10 anos reputação vai ser muito mais importante do que marca, né, para a definição do processo de compra, né? E nesse aspecto a loja pequena pode trabalhar melhor do que a loja grande, porque o dono da empresa está muito mais próximo do balcão. Ele consegue atender de uma forma diferenciada aquele consumidor e tornar aquela experiência mais memorável do que uma rede gigantesca, né? E é aí que o pequeno pode se diferenciar, prestando um serviço melhor. Oi, eu sou a Marina, eu trabalho com direito concorrencial, na verdade, trabalhei muito tempo. Quer dizer, muito tempo, eu sou nova, mas enfim, muito tempo. E eu tenho uma dúvida em relação ao momento em que a preocupação desse tipo de empresa aparece em relação ao comportamento das empresas no mercado que ela tem como pares. Ou não necessariamente pares, mas estando nesse 30% que lideram o crescimento do mercado, ou a direção de crescimento de mercado, em que momento você começa a se proteger de quem pode estar vindo atrás de você para que ela não te ultrapasse? Porque no começo, a percepção que eu tenho é que tudo tem que ser muito aberto, até para definir estratégia, enfim, alinhar projetos. Mas já vi acontecer, e assim, não raro, de que uma empresa cria um mercado novo, em que ela não sabe muito bem como lidar com aquilo, e de repente ela perde o gap daquele mercado. No nosso caso é muito inovação. Muito do que a gente faz não dá certo, ou não dá certo como a gente queria que desse certo. Mas a gente nunca teria descoberto se a gente não tentasse. Vai um pouco naquela pergunta de ter a paranoia de você tentar entender se existe algum espaço. O ambiente digital é um ambiente competitivo por natureza. Se todos os competidores tiverem a mesma chance de acessar os usuários, é um ambiente onde só quem ganha é o consumidor, né? Porque ideias novas surgem, e se for tão fácil acessar um novo concorrente que surja do Buscapé quanto é acessar o próprio Buscapé, todo mundo ganha. Se existe algum privilégio para se acessar um outro, aí o consumidor perde. Mas eu acho que se você mantém essa neutralidade no que tange conseguir acessar os destinos, essa competição é sadia. E novas coisas vão surgir todo dia. E novos nichos vão surgir todo dia. Se a gente parar para pensar, por exemplo, me perguntaram o que seriam tendências para o futuro outro dia. Há 10 anos atrás, eu nunca imaginaria que eu poderia ter de manhã cedo, na tela do meu computador, 7.000 jornais do mundo inteiro em português, para eu ler. E há 10 anos atrás eu achava que isso ia ser maravilhoso. Mas isso não é maravilhoso. Eu não vou conseguir ler nenhum deles. É um excesso de informação. E nesse ambiente, nunca alguém que faz um papel que, por exemplo, a The Economist faz, ficou tão importante. Que vai uma vez por semana me contar o que tinha nesses 7.000 jornais que era relevante. E, de repente, mais do que só fazer a curadoria, dar uma opinião editorial sobre aquilo. Porque é legal eu ter uma opinião editorial sobre... É uma opinião para dividir no boteco, né? Você levanta o assunto e o cara fala o que você acha, você fala, não sei, eu só li. Não dá. Então, criou uma relevância muito grande. Então,
tudo é cíclico. Então, você tem mais acesso à informação, você precisa de mais necessidade de curadoria e assim por diante. E assim funciona em vários setores. Então, a gente sempre vai ver novidade, principalmente no meio digital. Outra forma de analisar. Qualquer indústria você pode analisar por produção e distribuição. Produz conteúdo, distribui conteúdo. Notícias. Produz conteúdo, distribui conteúdo. São 2 negócios, você pode fazer os 2, pode estar num só. A distribuição na internet é gratuita. Isso elimina uma série de barreiras. Em tese, gratuita. Isso elimina uma série de barreiras. Bom dia, Romero. Opa, tudo bom? Eu sou o Wagner, participo do fundo de investimento lá da Fiesp, né, do centro de inovação deles lá, e fundador do Startups Evolution. Hoje a gente está em 30 universidades, a gente está fazendo um trabalho bem bacana, e a gente tem como mentor o Ernesto, que é o fundador da TOTUS aí, né? E uma das coisas que a gente sempre discute é assim, no ambiente da universidade, a gente percebe que nos Estados Unidos sempre esse ambiente de inovação é onde surgem grandes empresas. Aqui no Brasil, a gente fez até uma brincadeira em alguma dessas universidades, onde a gente fala assim, ó, a gente vai ter uma entrevista de uma grande empresa, e a gente vê o auditório lotado. Quando a gente leva, geralmente, fundos de investimento para falar sobre empreendedorismo, vão 30, 40 pessoas. Né? Lá em Stanford, a gente vê que isso é impregnado na cultura. Né? O pessoal está sempre discutindo, está sempre falando. Aqui a gente vê incubadoras dentro de universidades que está se formando um mercado. Na verdade, estão ganhando dinheiro com esses sonhadores. Né? Como que você vê isso? Né? Como que a gente dá essa mudança dessa cultura? É uma boa pergunta. Eu acho que, mesmo nos Estados Unidos, as incubadoras de universidade têm um papel muito importante, mas existem muitos projetos que surgiram, a grande maioria dentro de universidades, mas não necessariamente acabando usando estrutura de incubadoras. Curiosamente, né, os alunos acabam saindo e montando. Por quê? Porque existe um ecossistema também de investimento muito sólido em volta, né, de Stanford, por exemplo. Você está ali, você está fervendo o tempo todo. No Brasil, eu acho que você vê projetos super interessantes em diferentes incubadoras, em diferentes áreas, e eu acho que isso vai ficar cada vez mais profissionalizado, no sentido de que, mais do que uma grande solução tecnológica, esses times talvez comecem a ter integrantes com mais pegada de negócio, com mais pegada de marketing, mercado e assim por diante. Que é algo que você não vê hoje nessas incubadoras. Geralmente são grandes cientistas trabalhando juntos numa solução muito interessante. E o valor que fica na mesa aí, muitas vezes, é que aquela tecnologia não vira um produto para o mercado. Existe a saída, existe tudo isso, mas ela acaba virando uma tecnologia que é adquirida por uma empresa. Então, eu acho que o que precisa resolver talvez é esse buraco para tentar pegar aquela tecnologia e transformar num produto. Porque se ela se mantém como tecnologia, o que acaba acontecendo na outra ponta é que uma empresa vem e compra a tecnologia, que é um dos valores, mas uma tecnologia aplicada ao mercado, ela tem um valor multiplicado razoavelmente. Não sei se eu respondi. Obrigada, Romero, por compartilhar conosco os segredos do sucesso do Buscapé. E eu devo dizer que uma das coisas que nos motivaram lá atrás a tomar essa iniciativa, começar a conversar um pouquinho mais de perto com vocês, começar a dialogar um pouco mais com o INPI, foram algumas ligações que eu comecei a receber na minha sala de alunos, alunos do direito que passavam na minha sala para conversar comigo, mas alunos da economia e da administração aqui da Direito TV, que me encontravam no site como professora de propriedade intelectual e passavam a mão no telefone: professora, a gente está se formando aqui na administração, na economia, a gente está empreendendo, a gente está criando uma empresa e a gente não sabe o que fazer do ponto de vista de proteção. Você pode auxiliar a gente? Então, isso cresceu muito rapidamente. Eu
também porque um vai contando para o outro, eu falei, bom, eu não posso unicamente estar aqui dando orientações que eu nem sei se são as mais adequadas para esses alunos. Vamos capacitar os nossos alunos, vamos dialogar com quem está empreendendo para que a gente abra esse espaço e para que, enfim, orientações como essa sejam cada vez mais factíveis, mais presentes dentro do ambiente da academia. A academia precisa dialogar cada vez mais com o governo, mas cada vez mais com as empresas, né? É o tripé que leva a inovação adiante em tantos países e que a gente precisa correr atrás do prejuízo no Brasil. Então, agradeço, Romero, imensamente pelas experiências compartilhadas com a gente.